Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Patrícia Moraes, ela é sócia da Unbox Capital. Patrícia, é um prazer recebê-la no Café com o Investidor. Obrigada, Ralph. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar pelo começo. Como surgiu a Unbox Capital? Bom, a Unbox surgiu depois de 22 anos trabalhando em investment banking no JP Morgan. Eu fechei o ciclo e depois que eu saí do banco, comecei a conversar com um monte de gente. E uma das pessoas que me acompanhou muito nesse processo foi a Luísa Trajano, que eu já tinha conhecido profissionalmente, e depois fiquei muito próxima com o nosso trabalho no Grupo das Mulheres do Brasil, que eu estou desde a primeira reunião. E aí a Luísa me ligou um dia falando que ela e a família dos controladores do Magalu queriam muito ajudar empreendedores a escalarem seus negócios, a investir, e perguntou se eu não queria participar investindo e montando esse negócio junto com a família. Então, eu brinco, né, que com a Luísa e com a turma lá do Magalu, eu podia estar até ajudando a organizar o estacionamento do Magalu, ou o que fosse que eu sabia que ia dar alguma coisa legal. Então, eu não tinha pensado em fazer investimento, mas a verdade é que com todo o trabalho, né, de tantos anos lidando com empreendedores, lidando com transações estratégicas, mercado de capitais, era muito propício, né, a isso. Então, eu parei 2 semanas, conversei com um monte de gente, fiz um desenho preliminar do que podia ser uma empresa de investimento, e aí apresentei para a Luísa, para o Fred, para o Fabrício, e eles adoraram o desenho e falaram, pode tocar. Então, eles são meus sócios hoje na Unbox, e a gente faz investimento em empresas de venture no estágio de growth, que são um pouco maiores, né? Estágio série B, série C, que já estão com o modelo de negócio provado, mas precisam de ajuda para escalar os seus negócios. Ô, Patrícia, uma dúvida que existe em relação à Unbox Capital é se ela é uma gestora exclusivamente da família Trajano, ou se vocês estão abertos para a captação de outros investidores. Ralph, a gente tem outros investidores. A ideia é que, sim, a família Trajano é investidora âncora na Unbox, mas a gente tem outros investidores e o nosso modelo tem sido de comprometimento de capital. A gente não levantou um fundo, a gente tem investidores que fazem um comprometimento de capital para a gente investir em 2, 3 anos, e à medida que a gente vai fazendo os investimentos, a gente vai criando veículos específicos para cada um dos investimentos e chamando o capital dos investidores, inclusive o capital da família. Então, quer dizer, para cada investimento, você tem um veículo para fazer esse investimento. Exatamente. A gente optou por fazer nesse modelo porque na nossa visão dá mais flexibilidade. A gente prefere não ter a pressão de ter que fazer investimentos, porque a gente conhece o mercado, né? Tem vezes que o mercado está mais propenso e aí acaba tá mais quente, mais aquecido e acaba tendo muito deal, mas o preço fica muito mais alto. O mercado, às vezes, está com mais oportunidade de saída. A gente acabou de ver aí várias empresas fazendo IPO, e aí, dependendo do momento do fundo, se for um fundo de 10 anos, pode ser que não seja, que o momento não case com o momento de mercado. Então, dessa forma, a gente tem mais flexibilidade para entrar e sair dos investimentos. Eu acho que esse modelo de capital comprometido acaba gerando um círculo virtuoso de você também ter um passivo mais estável de capital de longo prazo. A nossa ideia é, claro, ter retorno, gerar valor junto aos empreendedores, mas sem ter aquela pressão de ter que sair ou ter um relógio determinando um momento de saída. Se, eventualmente, a gente quiser ficar mais tempo num negócio
e os investidores quiserem também, a gente possa ficar. Então, esse modelo de capital comprometido de longo prazo parece ser mais... dá um passivo mais estável, dá mais flexibilidade. Ô, Patrícia, uma curiosidade que é em relação ao nome, Unbox Capital. Magazine Luiza, uma das maiores varejistas no Brasil, assim, é especializada em mover caixinhas, box, caixinha para cá, caixinha para lá, dentro das suas lojas e para os consumidores no comércio eletrônico. De onde veio o nome Unbox? Ralph, foi uma combinação de várias coisas. Primeiro, da necessidade de ter um nome. Então, era uma coisa que a gente tinha que resolver rapidamente. E então, assim, a gente estava começando o negócio, nós éramos 3 pessoas no escritório, um deles há uma semana só. Na época era uma gestora, não tinha nem nome, e a gente fez um search, como descobrir o nome de um novo negócio, cada um ficou no seu computador procurando sinônimos, e a gente falou, o que você quer ser? E a gente falou, a gente quer ser surpreendente, a gente quer fazer as coisas de uma forma diferente, a gente quer valorizar o empreendedor e a cultura. Então, assim, é muito ligado ao que a gente queria ser naquele momento. A gente ainda não era nada, né? E então a gente fez uma lista, honestamente, a lista devia ter uns 10 nomes, 9 horrorosos, o único que era razoável era Unbox. Então, quando a gente mostrou para os nossos sócios, todo mundo foi direto para o Unbox. Mas, na verdade, tinha a ver também com essa questão. Você sabe que tem aqueles vídeos de unboxing, né, que tem muito a ver com Sim, e-commerce. sim, sim. Então, sei lá, a gente achou que tinha a ver. E tem a ver também com a forma que a gente gosta de fazer as coisas. E depois de ficar 22 anos, né, em banco, eu falei, vai ser difícil alguém me botar numa caixinha agora, né? Então, teve a ver com isso também. De tirar você da caixinha, então, do banco de investimento. Exato, exato. Agora, tem uma tese, porque é de se imaginar que ter como âncoras a família Trajano, o varejo devia ser a tese principal da Unbox Capital. Mas se você olha para os investimentos, não me parece que é isso que vocês estão seguindo. Vocês têm fintech, vocês têm companhias, a Rock Content, que é de marketing, de conteúdo, e assim por diante, de fibra ótica, que está no Uhum. portfólio de vocês. Qual que é a tese da Unbox Capital? Ou vocês não têm tese? Ralph, a nossa tese é fazer parceria com empreendedores que a gente goste, que a gente acredite, que a gente tenha alinhamento e queira apoiar. Então, realmente, a tese ela é secundária. É claro que a gente olha para o mercado, potencial de ser um negócio escalável, mas a primeira coisa realmente é o alinhamento com os empreendedores e o time. Então, a gente acaba investindo em empresas, muitas vezes, que têm cultura forte, que tem seu lado bom, mas também tem o seu lado de ser, às vezes, mais difícil, né? De mudar a toada quando você está numa necessidade de escalada. Então, assim, mas é um pouco do nosso DNA, é valorizar muito a visão dos empreendedores e do time, e que eu brinco, né? E ser pau para toda obra, ajudar no que for necessário. Então, se precisa vender, a gente vai lá para as trincheiras ajudar a vender, se precisa ajudar a contratar a gente ajuda, assim, é pau para toda obra. A gente tem um olhar muito estratégico para os negócios. Então, a gente já até se questionou, muitas vezes passaram coisas muito boas que a gente adorou os empreendedores, mas que a gente sabia que a nossa participação ia ser um pouco mais oportunística. Então, a gente deixou passar. E outras coisas que a gente falou, vai dar mais trabalho, mas a gente acredita muito nisso aqui, então vamos botar a mão na massa e vamos fazer acontecer. E é um pouco disso, fazer acontecer junto com o empreendedor. Você falou que investe em companhias de growth, Patrícia, e que também é mão na massa, quer participar, quer ajudar. De alguma maneira, vocês pegam o board quando vocês fazem um investimento ou não tem necessidade, quando você fala em participação, não necessariamente significa estar no board da empresa? Ralph, normalmente a nossa participação é via conselho,
A gente também tem, em alguns casos, via comitês, porque, às vezes, também o conselho, dependendo do número de vezes que se reúne, o número de pessoas, às vezes fica um pouco, eu chamo, na nuvem, né? Não consegue ajudar especificamente em certas coisas. Então, em alguns casos, a gente faz comitês específicos, comitê de produto, ou comitê de contratação, ou comitê financeiro. A gente participa em comitês, dependendo da necessidade, participa em conselhos. Em alguns casos, a gente pode ser observador, dependendo de como está formatado o conselho. A gente não tem problema de estar como observador, mas o que importa, ainda mais na hora que a empresa está crescendo e que precisa cobrir buraco o tempo inteiro para conseguir executar todas as frentes, o que acaba acontecendo é que a gente acaba encontrando um ângulo para agregar. Se não tem ângulo, a gente já deixou de fazer investimento porque a gente não via um ângulo que a gente pudesse ajudar a empresa naquele momento ou naquela necessidade específica, né? Ou é um setor que a gente não conhece muito bem. Então, a gente já deixou passar. Eu acho que é mais importante aqui estar do lado do empreendedor, porque daí vier. Tem um cheque padrão? Ralf, a gente gosta de ter participação de mais ou menos de 15 a 20% das nossas investidas. E nesse estágio, depende muito, né? Como o mercado, a gente até estava olhando outro dia um gráfico, as séries B têm aumentado, bom, tudo, desde o Tudo CID, aumentou, né? tudo Exatamente. aumentou, né? Mas eu vou te falar assim, bom, e o câmbio também mudou, porque a gente começou Isso. falando que a gente ia fazer cheque de 15 milhões de dólares, mas, honestamente, a gente vai de 5 de dólar a 40 de dólar, muitas vezes trazendo outros investidores, né, com investidores com a gente, aí não só os investidores da Unbox. Uma coisa que a gente aprendeu, logo que a gente começou lá em 2018, é que esse segmento de growth, ele é difícil, porque você precisa, ao mesmo tempo que está junto do empreendedor, você precisa atuar um pouco como um private equity, estruturando a empresa para que ela possa entrar, fazer a escalada. Então, assim, são muitos skills que você precisa desenvolver, e a gente viu que tinham poucas empresas de investimento atuando nesse segmento aqui no Brasil, quando a gente começou. Foi natural a gente ter ido para esse tamanho de cheque, mas acabou também que a gente viu que tinha pouco fundo atuando nesse segmento. O que a gente viu agora, mais para 2020, com a grande aquecida, né, que teve no mercado de Sim. venture, foi alguns VCs entrando mais, ou fazendo fundos de co-investimento para estar investindo em série B, ou os fundos de private equity reduzindo um pouco o cheque quando eles sabiam que ia ter algum follow-on no curto espaço de tempo. Então, também vindo para um estágio mais cedo, podendo acompanhar os cheques num estágio. Então, a gente viu outros players entrando, mas especializado em growth, tem poucos no mercado. Mas a partir de 2019, isso começou a mudar um pouquinho, como você está comentando. Assim, a chegada do SoftBank, vários fundos internacionais olhando para o Brasil. Você tinha lá bastante gente no CID, alguma gente na Série A, e você tinha uma lacuna enorme que não tinha capital no Brasil. Hoje acho que a escadinha de investimento no Brasil está mais completa, não? Tá, e é muito, assim, para mim, que depois de tanto tempo no mercado, poder entrar num novo segmento do mercado e poder ajudar as empresas de um novo jeito e ver esse mercado de venture maturar, Ralf, assim, eu acho incrível. Tudo que eu tenho acompanhado, né? Tanto da maturação dos fundos de VC que começaram lá atrás e já estão com track record fabuloso, já tiveram saídas legais, os unicórnios, como vendo o pessoal de fora olhar para o Brasil com outro tipo de apetite. E, assim, sinceramente, ver também os empreendedores amadurecerem, né? É muito legal você ter já gente numa segunda história de empreendedorismo, né? Que já vendeu o seu primeiro negócio e que tem todo um ecossistema e que ajuda quem está empreendendo da primeira vez e muitas vezes anjo
de outros empreendedores. Sim. Nossa, assim, é muito legal ver a evolução desse ecossistema em anos recentes, que é o resultado, né, de investimento que tem muita gente boa aí fazendo já há muitos anos para desenvolver, né, esse ecossistema. Tá muito legal participar desse mercado nesse momento e ver essa evolução. Ô, Patrícia, se eu não me engano, você saiu do JP Morgan em 2018. A Amboc No surge quando? Surge em meados de 18. Eu saí no começo, bem no comecinho de 18, já em meados de 18, eu comecei a tatear, comecei a conversar, comecei a conhecer, né, na verdade, mais esse mundo, e no final de 18 a gente já fez o nosso primeiro investimento, que foi em fibra ótica. Então, quer dizer, não deu tempo nem para um sabático, assim, um pouquinho mais de longo prazo. Não, não deu. E o pessoal achava, né, que depois porque você sabe, mercado de investimento é um trabalho intenso, né? E em investment banking, né? E aí, Sim. agora, empreender, eu vou te falar, é mais intenso ainda. Bom, você sabe, né? E, Eu posso imaginar, não, eu tenho certeza disso, você Patrícia, que sabe. é bem intenso. E nesse período de meados de 2018 até quase final de 2021, se não me engano, foram 5 investimentos. Não são tantos investimentos que vocês fizeram. Você pode ilustrar um pouquinho dessa tese que você está falando, de que o que é importante para vocês são os investidores e não um segmento, um setor específico no mercado, com esses investimentos que foram feitos? Perfeito, perfeito. Então, falando um pouco, a gente fez 3 investimentos de tecnologia a partir de junho de 19. A gente fez a Incognia, a gente investiu na Incognia, depois a gente investiu na Rock Content, depois a gente investiu na Solinftech. 3 teses completamente diferentes. A Incognia é antifraude no mobile, né? Então, ela tem uma tecnologia de geolocalização para identificar fraudes em transações, login no mobile, para bancos, para aplicativo de entrega, para e-commerce. Quando a gente entrou nesse investimento, a ideia era expansão nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a gente acredita muito, e os bons empreendedores que vencem no Brasil e têm a ambição de ir para os Estados Unidos, a gente gosta muito de apoiar, porque a gente sabe que fazer negócio nos Estados Unidos é mais fácil, é um mercado mais competitivo, então tem seus próprios desafios, mas do ponto de vista de operação, administrativo, é mais fácil. Então, a gente fala, se você consegue vencer no Brasil e tem a ambição de ir para os Estados Unidos, a gente apoia, porque é um mercado gigante, né, muito evoluído. Claro, é mais competitivo, mas se você acredita no seu produto, a gente apoia. Então, a Incognia já está crescendo nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil, e esse foi o primeiro investimento de tecnologia que a gente fez. Depois a gente fez um investimento na Rock, e essa história foi interessante, porque a gente já estava no processo, a gente é um time pequeno, né, Ralph? Nós somos hoje 8 pessoas. Tá. Então, não dá para ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e a gente ainda acompanha de perto as empresas, então o trabalho é intenso. Quando a gente já estava olhando a Solinftech, que é nosso investimento de agtech lá com os cubanos de Araçatuba. Então a gente era um investimento grande que a gente ia fazer, podia chegar até 40 milhões de dólares, então o time todo estava focado em fazer due diligence. A gente que faz a nossa due diligence operacional, a gente descobriu que logo no começo, investindo em tech, você tem que fazer a due diligence operacional, porque muitas vezes o sistema oferece muita coisa, mas o usuário usa pouca, né? Então, você tem que ver É o que está verdade. agregando valor. Então, assim, a due diligence operacional é muito importante para a gente, claro, e ter esse contato intenso com os empreendedores para entender esse alinhamento, né, de forma de atuação, né? E aí apareceu o pessoal da Rock, que foi uma indicação de uns outros empreendedores que a gente tinha conversado, a gente acabou não investindo porque ia ser um cheque, nossa participação ia ficar muito pequena, mas eles indicaram o pessoal da Rock porque eles estavam fazendo uma aquisição nos Estados Unidos.
Então, a gente falou, olha, a gente não vai conseguir dar um nível de detalhe, né, e de foco nessa oportunidade, porque a gente está fazendo aqui um outro deal que está bem avançado, que a gente vai fechar agora em dezembro, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um bridge, a gente te ajuda a fazer essa aquisição, e aí depois a gente vê como que a gente faz. Se a gente quiser, era um conversível, se a gente quiser converter, a gente converte, senão depois a gente converte numa dívida e você paga a gente. Mas foi uma coisa assim, muito na confiança. Claro, a gente tinha um contrato e tudo, mas foi muito na confiança, também não era um cheque muito grande, a gente estava só complementando a rodada. E aí eu me lembro que na época o Diego falou para mim, Paty, eu vou botar você de observadora no meu conselho, porque eu tenho certeza que você vai querer liderar a próxima rodada. E Bom, vocês lideraram, né? um ano depois, a gente estava liderando a, a Série D do pessoal da Rock. Assim, foi muito legal esse processo. Convertemos aquele nosso investimento original. Então, Ralph, essa é uma outra coisa também. A gente não tem braço. Eu acho que nessa tese de growth não dá para você ter 20 investimentos, Tá. porque o acompanhamento é muito próximo. Então, sei lá, talvez dê para ter 8, talvez 10, dependendo do tamanho do time, mas para você realmente estar agregando valor no one-on-one, não é uma tese em que você vai investir muita coisa. Mas a gente tem a tendência de acompanhar ou até liderar, né, as rodadas subsequentes, na medida que o nosso bolso caiba, tá certo? Então, isso é muito legal. Então, a gente já fez isso para para as empresas de tech, a gente já acompanhou as 3 rodadas novas, e na Soniftech a gente já está liderando agora um conversível. Então, é muito intenso. Tá. E você comentou, Patrícia, que o primeiro investimento foi numa empresa de fibra ótica, que hoje é um mercado assim total ebulição, assim muito quente. A fibra me parece cada vez mais claro que a internet de banda larga fixa vai ser toda feita de fibra. Me conta como foi esse primeiro investimento, porque se eu não me engano é a EB Fibra que agora mudou de nome, não? Aloha, foi, Ralph, eu estava sozinha ainda, a gente já estava com tudo estruturado e eu estava muito próxima do pessoal da EB, sou próxima, né, deles, e na época eu estava montando, então eu troquei muito com eles, eles me ajudaram a pensar. Tem muita coisa, né, de governança, você quer ter certeza que a governança funciona, que você, né, tem um processo decisório objetivo, né? Então eu troquei muito com eles, porque eles já estavam nessa estrada, até chegar no modelo da EB, já tinham feito, já tinham tido várias interações, inclusive com família, né? Então, para mim, foi muito legal essa troca com eles. E eles estavam montando a tese de fibra, já tinham identificado o Vicente, que é o empreendedor lá da SumiCity, a SumiCity, e aí eles me falaram, Paty, a gente está levantando aqui o dinheiro para fazer essa tese, o que você acha? Eu, né, assim, eu não ia conseguir fazer do diligence, eu tinha que confiar, né, no que eles já tinham feito, e claro, que alguém tinha que ter feito, né, e eles já tinham feito, então eu falei, Duda, deixa eu dar uma olhada aí no que vocês fizeram. Claro, contratei um advogado, a gente olhou a due diligence, conversei com muita gente, foi muito assim, entendendo o negócio, como a gente fala, né, a operação, a gente viu que tinha uma oportunidade. Aí eu quis fazer a aproximação do pessoal da EB, porque como eles que estavam liderando com o meu comitê de investimento, né, que é a Luísa Helena e o Fabrício, os dois são da família, né, do âncora. Na época a gente só tinha o âncora como investidor, e aí eu fiz essa aproximação e foi muito legal, eles gostaram muito, então esse foi o primeiro investimento que a gente aprovou. Eu estava sozinha ainda, mas numa tese que acabou se provando super legal, e o nosso comitê é por unanimidade, Luísa e Fabrício também concordaram, gostaram muito da dinâmica, e deu muito certo, né? Investimento que está aí, acho que mais que triplicou, eu já nem sei, mas está aí crescendo para caramba. Olha, quando a gente investiu, Ralph, acho que a empresa tinha acho que 60, 70 mil assinantes. Vai fechar, acho que esse ano com 1 milhão.
claro, com crescimento orgânico e aquisições, né? Então, Sim. muito legal aí ter essa primeira história de sucesso já. E com uma perspectiva de IPO à vista, né? Também a gente viu que já várias já fizeram e É. vamos ver aí os próximos passos aí para a Aloha. Agora, a minha curiosidade também, Patrícia, é que assim, dos investimentos que você me citou, nenhum é varejo. E você tem no Ah, comitê de investimento a Luiz Helena, que é talvez uma das maiores especialistas em varejo do Brasil. Por quê? Varejo não é tese? Vocês não buscam varejo? Vareja com Magazine Luiza nos seus M&As? Ralph, assim, a gente no começo, a Unbox também nasceu como uma diversificação dos investimentos, como uma tese de diversificação dos investimentos da família, né? Então, foi um pouco natural, mas eu também disse, gente, por que eu vou investir numa coisa que eu vou competir com o Magalu diretamente, né? Isso é uma coisa que a gente discutiu muito, até conversei muito com o Fred sobre isso, e ele também estava fazendo muitas aquisições, né? Então, eu falei, gente, mas ele faz 100%, a gente é minoritário, então já Sim. tem uma diferença. Mas eu falei, eu não vejo porquê. Eu falei assim, tem duas coisas que eu não quero. Eu não quero nem competir com o Magalu e nem investir em alguma coisa que o Magalu seja o único comprador, porque Claro. aí não vai, né? Eu acho que são duas coisas que não. Agora, isso não quer dizer que a gente não vá fazer, mas não é o nosso foco. Se tiver, assim, um negócio muito legal, que é uma competição que tangencia, claro que tudo, o Magalu hoje é um mundo, tudo pode tangenciar, né? O Magalu, Sim. mas alguma coisa que tangencia e que os empreendedores não estão prontos para vender controle, a gente sempre conversa, né? A gente é bem. Claro que com a permissão das empresas, a gente troca com o pessoal do Magalu, vê se eles têm interesse ou se a gente. Mas eu não quero competir de frente com o Magalu, não. Patrícia, você também, 22 anos de experiência no mercado de investment banking no Brasil, participou das principais fusões, aquisições, IPOs no Brasil, tem assim no seu currículo muita transação que aconteceu. E você comentou aqui no começo da nossa conversa, falou assim, poxa, hoje a CID, Série A, não dá nem para saber quais são os valores médios. E você tem experiência em avaliação de valor da empresa. Como você avalia esse momento? O mercado evoluiu, isso é fato. Tem muito dinheiro, chegaram muitos fundos, os fundos estão capitalizados, tem bastante investimento. Mas tem, nesse momento, exageros em avaliações e nesses aportes que estão acontecendo em muitas empresas. Tem empresas que fazem 2, 3 captações no ano. Rafa, eu acho muito difícil a gente julgar, né? Porque você nunca sabe o que pode estar por trás daquela tese, do que aquele fundo específico está olhando. Durante a minha vida de investment banking, quando a gente fazia deals com private equities, eu sempre falava para os empreendedores, né? Eu falei assim, gente, isso aqui é um casamento. Então, você tem que achar aquela pessoa que encaixa com o que você acredita para a empresa, com que tenha esse alinhamento de visão. Então, eu acho assim, se tem uma empresa que está com muita oportunidade, que está no mercado, vamos dizer, muito competitivo e que está com muita oportunidade de aquisição, e que, de repente, tem um fundo que tem, por exemplo, mais dinheiro disponível para investir e está disposto a apostar nessa tese, esse é o casamento bom naquele momento, né? Ou se tem uma empresa que ainda está num outro estágio, que está precisando refinar os seus controles, refinar o seu discurso e precisa de um investidor que esteja mais próximo, no dia a dia, ajudando a construir a história da empresa, ajudando a azeitar o modelo de negócio, é um outro tipo de investidor. Então, eu sou muito mais. Eu acho assim: o que eu acho errado? Eu acho errado você escolher o investidor errado para você só porque está pagando mais caro. Aí eu acho que não, aí não vai dar certo, eu acho, tá certo? Agora, para mim é a intenção, né? É você estar com um alinhamento do qual é o próximo passo para essa empresa.
Estamos alinhados no que a gente tem que fazer? Então, vamos junto. Então, eu posso te falar, a gente já teve situações que a gente não foi o bid mais alto, eu sei que a gente não foi dito pelos empreendedores, mas a gente foi a empresa escolhida para ser parceira. E se provou super certo, né? Porque estamos crescendo e estamos indo para outras rodadas e estamos levantando dinheiro. Então, eu acho que é menos sobre o quanto que está valorizando e o que é o discurso que o mercado vai comprar, mas eu sou mais de dentro para fora do que fora para dentro. Mas é preciso uma inteligência emocional do empreendedor para entender isso muito grande. Será que os empreendedores brasileiros já conseguem entender isso, de que às vezes não é a melhor oferta, mas aquele investidor que faz mais sentido estratégico para você naquele momento? Ralf, eu acho que também tem todo tipo de empreendedor. Eu Tá, acho que tem claro. aquele que estão sentindo que tem um momento oportunístico e são mais oportunistas e tudo bem. É, E tem aqueles que têm talvez uma perspectiva de mais longo prazo e que preferem deixar alguma coisa na mesa agora para ter uma história diferente. Não, de novo, também não claro. julgo. Eu acho que e o que eu acho importante é que tem oportunidade para todo mundo, tem dinheiro disponível. Isso que é mais importante. É ter o dinheiro disponível, é você ter a oportunidade de crescer o seu negócio, investir. É muito assim, é muito gratificante ver isso no Brasil, sabe? Eu fico orgulhosa, eu realmente fico. Por isso que eu adoro que os nossos empreendedores vão para fora, para mostrar a Perfeito. força do empreendedor brasileiro. Patrícia, vamos falar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Você já comentou aqui, foram 22 anos no JP Morgan como Investment Banking. O que eu queria ouvir de você, te perguntar, na verdade, é como foi passar 22 anos numa posição de liderança de Investment Banking no mercado e com destaque aqui na Faria Lima, como você teve durante o período que você esteve à frente do Investment Bank do JP Morgan, no mercado que é altamente masculinizado, cuja presença masculina é muito grande e a presença feminina é pequena. Isso tem mudado, as mulheres estão começando a ter mais posição de destaque em Investment Banking, e o que precisa ser feito para que isso mude ainda mais? Ai, quem me dera que eu tivesse a resposta dessa pergunta, Ralf. Eu acho assim, evoluiu muito, mudou muito, né? Em 22 anos, tem uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu sempre fui muito fiel a quem eu sou. Então, talvez eu tenha durado tanto tempo, né, no mercado, porque eu não tentei ser o que eu não era. Eu não tentei me masculinizar ou competir, sabe, com os homens. Eu sempre tentei construir a minha história, olhando para as minhas coisas, sem ficar olhando para a grama do vizinho, e traçando o meu caminho do meu jeito. Então, como eu tentei ser fiel, né, e acho que consegui, por isso que eu durei tanto tempo a quem eu era, eu acabei passando por várias etapas, até nesse meu entendimento da minha postura com relação a essa questão, né, de ter mulher. Eu sempre trabalhei super bem com mulher. Quando eu entrei no JP Morgan, eu tinha uma chefa, que era uma banker incrível do Rio de Janeiro, a Gabriele Casa, que foi um exemplo para mim, porque ela era muito forte e mulher, sem precisar se masculinizar, né, para ter sucesso. Então, eu me espelhei muito nela. E aí, à medida que eu fui crescendo na carreira, eu tentava trazer mais mulher para o investment banking, tentava dar mais segurança, à medida que eu fui sendo chefe, dar mais segurança para elas e mostrar que tem um caminho. Não é fácil, porque muitas vezes algumas oportunidades eu senti que talvez não viessem para mim, mas no fundo, depois que você passa as ondas, né? E você chega no mar aberto, aí é um oceano azul, porque quase não tem mulher. Então, você imagina, Ralf, eu ia para aquelas reuniões de IPO, ou mesmo reunião de negociação,
todo mundo, a maioria eram homens, ou pelo menos todos os bankers, porque você tem muitas advogadas muito boas, né, que estão à frente. Eu acho que os advogados estão à frente do que os bankers nesse aspecto. Mas aí também ninguém esquecia, né? Na hora que eu ligava, ninguém ficava na dúvida quem é, né? De que banco. Então, assim, também depois que você passa as ondas, o Oceano Azul é bem legal. Eu acho que continua ainda um desafio, porque o mercado tem esse estigma da competitividade, da agressividade, coisa que eu nunca fui, né? Como eu falei no começo, que eu fiz sempre meu próprio, cavei meu próprio espaço do meu jeito, mas a gente tem que trazer os exemplos. E aí, coisas como tem várias iniciativas, né, que já vêm de muito tempo. Lá no JP Morgan mesmo, a gente já tem um grupo super forte de mulheres e que dava visibilidade para as mulheres. Porque essa é uma questão que eu vejo, que as mulheres elas acabam, se ela é convidada para alguma coisa, muitas vezes ela vai para casa jantar com os filhos e não vai no evento. Então, ou não participa de conversas, por exemplo, como essa que a gente está tendo agora. Elas tendem a não ter visibilidade, ou porque não são lembradas na hora de se fazer um convite, ou porque dizem não para os convites que são feitos. Sim. Então, eu empurro muito, sempre empurrei muito lá no banco, e hoje, em tudo quanto é canto, eu falo, tem que dar visibilidade, porque aí você passa a ser um exemplo, as pessoas veem que é possível e vai gerando um círculo virtuoso. A gente vai a faculdades falar, a gente conversa com grupos de minorias. Então, assim, a gente tem que estar conectado e dando visibilidade para essas mulheres, porque tem muita mulher boa. Você também é bastante atuante, né, no grupo Mulheres do Brasil, da Luiza Helena Trajano. Como você enxerga essa experiência que é capitaneada por ela? Hoje sua sócia até. Ô, Ralph, eu fui na primeira reunião, né, em 2013 do grupo, e para mim foi um divisor de águas, porque eu estava, como a gente acabou de falar, num mundo muito masculino. Clientes, a maioria, na sua maioria, né, porque são os conselhos, CEOs, CFOs das grandes empresas do Brasil, então muito masculino, a Faria Lima muito masculina. E quando eu conheci, no começo eram 40 mulheres, aquelas 40 mulheres que faziam de tudo. Você tinha desde empreendedora até outras mulheres de mercado, mas poucas, mulheres que estavam no terceiro setor, professoras, tinha de tudo. Para mim foi assim um mundo que se abriu, porque eu não tinha acesso a essas mulheres, né? Eu não tinha. Então foi muito legal e realmente mudou não só a minha cabeça com relação a como impactar mais as mulheres. Então eu comecei a trazer as mulheres do mercado financeiro mais próximas a essas outras mulheres que faziam outras coisas. Tem também uma mudança de ritmo, né? O mercado financeiro tem um ritmo próprio. Essas mulheres tinham outro ritmo, então você aprende também atuar em outras dimensões, a ter sensibilidade para outras coisas. Olha, para mim foi incrível. E eu até hoje estou na diretoria do grupo das mulheres. É um grande prazer. Eu fiz grandes amigas que vieram de backgrounds completamente diferentes do meu e assim, dividem muito comigo hoje. É muito legal ter tido essa oportunidade. E eu recomendo para principalmente as mulheres do mercado financeiro, que a gente vive numa bolha muito fechada, tentar expandir essa bolha, porque para mim foi muito bom. Está sendo ainda. Você, na hora de investir, leva em consideração essas questões de participação feminina, diversidade, esses assuntos na hora de escolher o empreendedor ou a empreendedora na qual vai receber o cheque da Unbox? Ralph, não é uma condição, mas é lógico que vai ser muito difícil a gente ter alinhamento com um grupo de empreendedores que não valoriza esse tipo de coisa, né? Isso faz parte do pacote, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Olha, eu vou te falar que mercado de VC, na minha visão, é mais difícil encontrar mulher do que o mercado de investment banking, por incrível que pareça. Eu consegui piorar e para o mercado Que tem um perfil de homens brancos de Stanford, Harvard, MIT, etc., né? Exato. Olha, piorou.
a situação, que eu também tenho, já logo que eu entrei, ainda não tinha pandemia, acho que foi em 18, eu já fiz um jantar na minha casa, já chamei, já mandei e-mail para o pessoal que eu vi que trabalhava em fundo de VC, que tinha mulher, e chamei todo mundo para a gente se conhecer, já fizemos um grupo de WhatsApp, porque, gente, é um horror isso. Mas eu nem sei por que eu falei isso agora. O que você tinha me perguntado mesmo? Até me esqueci. A questão de você levar em Dos consideração empreendedores. o É, investimento de empreendedores que tenham entre seus valores, ou mulheres como fundadoras, ou que valorizem essas questões que a gente está comentando aqui sobre diversidade, sobre participação feminina. então, aí essa acabou virando uma bandeira logo no começo. E aí, para você ter uma ideia, a gente estava montando o time de investimento lá no Unbox e é super difícil achar mulher, né? Aí a gente finalmente encontrou uma que tinha trabalhado com o Felipe, que trabalha com a gente. Nossa, maravilhosa, ela entrou, a gente feliz da vida. Aí o que me acontece? Uma das nossas investidas, a Solinftec, a JagTech, ela foi fazer um trabalho lá de orçamento, tá? Nem foi nada muito. A gente estava lá trabalhando, o time estava todo trabalhando. Aí um dos empreendedores falou: ai meu Deus, a Laís é perfeita para o time da Solinftec, ele me roubou a Laís. Mas tudo bem, foi uma boa causa. A Laís está fazendo um trabalho espetacular lá, a empresa é maravilhosa. Realmente teve tudo a ver ela ir para lá, mas você acredita? Eu perdi a minha mulher, agora eu preciso procurar outra. Mas tudo bem, se for para trazer mais mulher para as empresas que estão crescendo, de tecnologia, se for para trazer mais mulher para o mercado, eu tô aberta. Legal, então, Patrícia. A gente está chegando ao final da nossa conversa e no final, Patrícia, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Ralph, me inspira quem tem coragem de pensar fora do convencional, fora do status quo. É Algum isso. nome? Os empreendedores normalmente têm essa capacidade. Tem vários deles. Vários empreendedores me inspiram muito. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? A Luísa. Luísa Trajano é em todos os aspectos, de como empreendedora, como pessoa, é incrível. E como brasileira. Um erro? Um erro foi ter demorado a perceber como é importante o engajamento da sociedade civil para transformar o Brasil. Um acerto? Um acerto é ter começado a Unbox. Um livro, Patrícia? Eu li um livro faz agora um tempinho, mas que eu gostei bastante, que é do Mindset, sabe? Da Carol Dweck. Sim, sim. E por fim, um hobby? Arte contemporânea. Você gosta de visitar museus de arte contemporânea? E colecionar, e é muito questionador e faz uma crítica, é engajado, tem muita gente jovem, inovador. Este foi o Café com Investidora. Eu conversei com Patrícia Moraes, ela é sócia da Unbox. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou nas nossas páginas no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.